Vamos lá, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês aí? Então, estamos aqui, né? Quinta-feira, feriado, estamos aqui reservando um tempo para falar de tempo. Toda quinta-feira, conforme eu falei, vamos refletir um pouco sobre o tempo. Como é que você tem utilizado o seu tempo? Você tem utilizado ele com sabedoria, tem usado bem, ou tem desperdiçado o seu tempo com coisas inúteis, né? Você, homens, 40 a mais, empreendedores, ocupados, como é que tem sido? Fala aí para mim nos comentários. Tem usado o tempo com sabedoria? Ou tem apenas desperdiçado? Ou tem apenas também, se você está num lugar e está com a cabeça em outro? Então, o conceito de tempo, eu estava eu estava pesquisando aqui e é extremamente complexo, tá? Mas vamos ficar aqui somente nesse tempo aí, ó, nas 24 horas que a gente marca no relógio, só para a gente ter um ponto de partida, tá? Então, o tempo é algo que todos nós temos em comum. Você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, né? O rico, o pobre, o desempregado, o empregado, o CEO de uma grande empresa, o líder de uma pequena empresa, a dona de casa, o pai de família, todos nós temos 24 horas, certo? E a grande diferença quando a gente fala de tempo não é a quantidade, até porque a quantidade é igual. Tem, eu escuto alguns grandes empresários, alguns homens que têm grandes responsabilidades, têm grandes empresas, grandes organizações sobre os seus cuidados, eu fico extremamente impressionado como que esses homens ou essas mulheres, eles conseguem fazer tantas coisas em detrimento do Eldo, que faz bem menos coisas. É impressionante. Então, eu tenho 24 horas, essas pessoas também têm as mesmas 24 horas, mas a grande diferença está na forma como elas utilizam o seu tempo. Tá? Então, essa é uma diferença básica, né? É na forma como você utiliza. Eu imagino, e pelo que eu escuto eles falarem, que eles não desperdiçam coisas. Você não senta na frente de uma pessoa dessa e começa a contar a sua história triste, ou você começa a dar a volta para falar de um problema, que isso é uma coisa cultural, né? O brasileiro, ele dá uma volta, ele quer dourar a pílula, ele quer contar uma versão fofinha, muitas das vezes para justificar uma falha que ele não acompanhou, não observou. Então, você não senta diante de uma pessoa dessa e conta essas histórias. Você, diante de uma pessoa dessa, você é direto, você é extremamente lógico, racional e você vai direto ao problema. Então, quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo 3 lições sobre o tempo. Existem várias, tá? Várias, mas eu separei aqui até por conta de tempo, apenas 3. Então, primeiro, o tempo ele é mais valioso que o dinheiro. Você também já ouviu muito essa frase, tempo é dinheiro. Bom, eu observei que tempo é dinheiro para quem tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro, o tempo não necessariamente ele vale outras coisas, né? Não que ele não valha nada, mas ele vale outras coisas, não dinheiro. Porque se fosse assim, uma pessoa que está desempregada, por exemplo, se o tempo é dinheiro, ela teria dinheiro. E a gente sabe que não é assim. Um jovem que tem tempo disponível, não tem grandes responsabilidades, ele teria dinheiro, e não é assim. Então, esse tempo que a gente conta aqui, ele é mais valioso que o dinheiro. Por quê? Porque o tempo é vida. Tudo que você faz, você precisa de tempo, né? Eu e a minha linda esposa estamos passando por uma experiência, né? Estamos vivendo uma experiência de adoção. E aí, o que eu observo? Observo que nós precisamos de tempo. Eu preciso, por exemplo, de tempo para levar a criança
para tomar um café, isso é tempo. Eu preciso de tempo para orar junto com ele. Eu sou cristão, né? Eu e minha esposa somos cristãos e isso é muito importante para nós. Então nós precisamos de tempo para orar com eles, nós precisamos de tempo para estudar a Bíblia com eles. Nós estamos nesse momento exatamente formulando essa rotina para poder encaixar tempo para fazer as coisas que a gente considera que é importante, tá? Então, tempo é mais valioso que o dinheiro. 2. Ocupação não é progresso. Ocupação não é autodesenvolvimento. Você estar ocupado o tempo todo, você levantar cedo, dormir tarde, eu sinto em te dizer que isso não é progresso e que provavelmente você não está praticando autodesenvolvimento, ou seja, você está desperdiçando sua vida provavelmente com muitas coisas que não são tão importantes. Que em dado momento, num ponto do futuro, você vai olhar para trás e vai falar, cara, por que eu gastei tanto tempo com isso daqui? E aí você vai perceber que isso não é importante. Então, não necessariamente você estar ocupado das primeiras horas do dia até o final da noite, isso é progresso, ou significa que você está avançando na vida ou está avançando no seu autodesenvolvimento. É duro, mas se você pensar direitinho, você vai perceber que é isso aí. E terceiro, a direção, guarde bem isso. A direção é mais importante que a velocidade. Porque me responda algo. O que adianta você estar a toda velocidade em uma determinada direção e depois você perceber que você estava caminhando na direção errada? Qual que é a vantagem disso? Note, quanto mais longe você for na direção errada, mais tempo vai demorar para você voltar. Olha que loucura. Então, a direção ela é mais importante do que a velocidade. Claro, velocidade é bom, é interessante, mas se você estiver no caminho errado, se você estiver fazendo as coisas erradas, você vai demorar mais tempo para voltar. Pensa, sei lá, numa estrada, você está num carro, você está a uma velocidade razoável aí, que as pistas permitem, 100, 110 quilômetros por hora. Imagine que você está aqui na Castelo Branco, que é uma rodovia aqui próximo a mim. Você está na Castelo Branco e aí você quer ir para São Paulo e você está a 200 por hora sentido interior. Então, o que adianta isso? Você está a toda velocidade, ou está numa velocidade razoável, mas você está na direção errada. E note que quanto mais tempo passar, quanto mais distante você for na direção errada, vamos imaginar que você andou 100 quilômetros, você está aqui num ponto, para você chegar no ponto que você quer, que é São Paulo, vamos imaginar que sejam 100 quilômetros, só que você andou 100 quilômetros no sentido errado, que é no interior. O que vai acontecer? Agora, para você chegar em São Paulo, você vai ter que voltar aqueles 100 quilômetros. Então, você foi 100, aí você voltou 100, já são 200 quilômetros. E aí você vai 100 quilômetros para São Paulo, já são 300 quilômetros, sendo que você deveria ou poderia gastar apenas 100. Então, hoje, falando de mim, eu percebo que eu estou no segundo tempo da minha vida, exatamente por conta da idade. Tá? Então, hoje eu tenho muito menos tempo para errar, tenho muito menos tempo para cometer erros, né, que eu cometi quando eu tinha, por exemplo, 20 ou 25 anos. Exatamente por essa percepção de tempo. Então, o tempo deixa de ser uma promessa e ele passa a ser um recurso extremamente precioso. Então, para recapitular, vamos lá. Tempo vale mais que dinheiro. Ocupação não é progresso. E direção é mais importante que a velocidade. E o tempo, ele é uma matéria-prima para a vida. Tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos de tempo. Precisa de tempo para se alimentar, tempo para você dedicar às pessoas que são importantes, às situações que são importantes, tempo para o trabalho. Faz um exercício simples.
simples. Você é uma pessoa que você consegue assistir a um programa de televisão, um capítulo de uma série, ou sei lá o que você assiste, sem estar com o celular na mão, ou sem que o celular esteja perto? Por quê? Porque você está assistindo e aí você está mexendo no celular e aí a sua percepção de tempo ela fica dividida e você não prestou atenção em nenhuma coisa e você não prestou atenção em outra. O ser humano não é multitarefa, mas isso daí a gente fala em uma outra oportunidade. Então, meus amigos, invistam tempo, invista a sua vida naquilo que é importante para você. Esteja lá. Quando você estiver trabalhando, trabalhe, procure executar o seu trabalho com foco, com determinação, evite pensar em outras coisas para que aquele momento seja realmente aproveitado por você. Quando você estiver junto à sua família, procure estar junto da sua família, procure desfrutar ali daqueles momentos, das conversas, das observações que são necessárias. Evite estar naquele local e dividindo a sua mente, dividindo o seu tempo com outras coisas. E aí você vai perceber que você vai ter uma vida melhor, que você vai ter uma percepção de tempo melhor. Quando você estiver descansando, reserve um tempo para o descanso, se possível, reserve um dia para o descanso, reserve horas para você ficar sem fazer nada. Então, reserve esse tempo, planeje esse tempo, organize esse tempo, porque esse é um ativo que ele não volta, você não recupera, você não perde tempo e depois fala, deixa eu recuperar esse tempo aqui. Não existe isso. Você perde dinheiro, você perde talvez bens materiais, e aí você consegue recuperar, consegue trabalhar um pouco a mais, mas o tempo que você desperdiça, ele realmente não volta. Fechou? Se isso faz sentido para você, comenta aqui, compartilha para outras pessoas que também estão nessa mesma pegada, que talvez estejam desperdiçando tempo ou estão completamente equivocadas com essa questão de tempo. Beleza? Bom feriado aí para vocês e até a próxima semana.